E Ele vai continuar falando através da palavra dele, que é vida, que é eficaz. E é essa palavra que tem transformado a minha e a sua vida, e tem nos direcionado o caminho que devemos andar. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja diante da tua presença, eis aqui a minha vida. Papai querido, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor, ó Pai, que sonda coração e lê pensamentos. É o Senhor que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. O Senhor conhece os anseios. O Senhor conhece, ó Pai, as angústias, os sofrimentos. Mas que nesta noite, ó Pai, a tua palavra venha trazer vida, venha trazer esperança, venha trazer cura, venha trazer libertação e transformação para a tua igreja. Papai querido, eis aqui a minha vida, que eu venha me esvaziar de mim mesmo, mas que eu venha, ó Pai, fazer o propósito que o Senhor tem. Usa-me, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, e fala, ó Pai, com a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias e abra lá em 1 Samuel, amém? 16, capítulo 16, Samuel lá no Velho Testamento, amém? Samuel capítulo 16. Primeira Samuel, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Samuel capítulo 16, versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o, Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? E disse: ainda falta o menor.
e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Portanto, não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar ele e o trouxe. E era ruivo e formoso, e de semelhante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que muitos já ouviram essa palavra, mas o Senhor, Ele trouxe no meu coração, desde domingo passado, na oportunidade que eu tive, eu li essa palavra e o Senhor me incomodou. E hoje o Glaico falou: você vai ministrar. Eu falei: amém. Aqui nós podemos ver que o Senhor, no primeiro versículo, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Se nós lermos mais atrás, a palavra do Senhor diz que na época os reis eram levantados e eram ungidos por Deus, e Deus levantou Saul para governar aquela nação. Porém Saul se desviou do propósito de Deus, e ali Samuel, ele questionava com o Senhor, e o Senhor falava: até quando vai ter dó de Saul? Eu dei a oportunidade para ele de me servir em espírito e em verdade, e ele se desviou. Levanta-te que eu vou te levar até a casa de Jessé. Mas ali Samuel viu as dificuldades e foi apontando para o Senhor. Às vezes nós passamos as dificuldades e nós nos calamos, mas Samuel era temente ao Senhor. E quando somos tementes e obedientes ao Senhor, se o Senhor coloca água no meu e no seu coração, mesmo que seja as dificuldades que nós olhamos humanamente, o Senhor, Ele vai mostrar para mim e para você a estratégia que devemos fazer para alcançar a nossa vitória. E aqui no versículo 1 ainda, o Senhor fala: havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. O Senhor, naquele momento, quando ele rejeitou Saul, ele já tinha escolhido. Ele já tinha escolhido o menor da casa de Jessé. E o Senhor mais à frente, porém, disse: Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o, Saul me matará. Ele viu toda aquela dificuldade, o Senhor falou: ei. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos, diz e vim para sacrificar o Senhor. O Senhor é Deus de estratégia. O Senhor, Ele mostrou para Samuel a estratégia que ele teria que fazer para chegar até a casa de Jessé. Nessa noite o Senhor pergunta para mim e para você: qual que é o obstáculo que você tem visto à sua frente para chegar até aonde eu te mandei? Até aonde você tem que estar na posição que eu quero que você esteja? Porque ali todo aquele intuito era para levantar um novo rei para Israel. E ali o Senhor foi falando ao coração de Davi, de Samuel: e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então aqui a gente pode ver o quanto Samuel era obediente. E o princípio de tudo, quando nós servimos ao Senhor, é termos a obediência. É ouvir o Senhor e a gente obedecer, mesmo com todos aqueles obstáculos. Samuel, ele foi obediente.
Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Porque ali Samuel também temia a entrada dele na cidade de Jessé, pelos anciãos, e ali o Senhor já tinha dado a estratégia para o Samuel, que ele iria sacrificar um bezerro ao Senhor. E no versículo 5, e disse ele: é de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ali Samuel, depois de santificar os filhos de Davi, naquele sacrifício junto com Jessé, eu estou falando santificar os filhos de Davi, santificou Jessé e os seus filhos junto com Samuel. Ele olhou para Eliabe e falou: Senhor, certamente é esse o ungido do Senhor, porque Eliabe fazia parte dos soldados ali de Saul, era forte, era alto. E aí o Senhor falou para Samuel, porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, porque eu tenho rejeitado. Então, humanamente falando, às vezes nós julgamos alguém pela aparência, às vezes os nossos olhos nos enganam pela altura, pela formosura, mas o Senhor, Ele conhece o coração, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Mesmo Samuel sendo servo do Senhor, humanamente ele olhou e falou: não é aquele, porque ele é alto, porque ele tem a estatura, porque ele é um soldado, vai ser esse o novo rei de Israel. E o Senhor, Ele chamou a atenção de Samuel, e o Senhor chama a nossa atenção para não olhar a aparência, porque o Senhor, Ele olha o nosso coração, o nosso interior. Ele não olha o nosso exterior, mas sim o nosso interior. Amém? E mais à frente, o Senhor fala: pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tenho escolhido. E ali foram passando os filhos de Jessé, e ali Samuel: não, o Senhor é esse, o Senhor não é esse. E ali passaram 7 filhos de Jessé, até que Samuel falou. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Ali, quando Jessé chegou naquela cidade para fazer aquele sacrifício, o que nós podemos perceber? Jessé pegou os seus filhos que faziam parte, que eram soldados, que eram altos, que eram fortes, para apresentar diante de Samuel, e esqueceu do menor da sua casa. E o Senhor nesta noite, Ele fala para mim e para você: todos podem olhar a aparência, todos podem olhar e falar, mas o Senhor, Ele escolhe o menor, e Ele nos escolheu para estarmos aqui nesta noite. Muitas passam na rua e falam: aquela igrejinha pequenininha, como foi com Davi, o menor. Mas não é no menor que o Senhor operou, é no menor que o Senhor opera. Não é na quantidade, é na qualidade. E o Senhor viu que o menor, mesmo sendo excluído pelo seu pai, o Senhor já tinha o escolhido. Porque quando Jessé levou os seus filhos, ele esqueceu de Davi. Ele esqueceu de levar o seu menor para participar daquele sacrifício. Davi estava ali, cuidando das ovelhas. E ali o Senhor viu que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus.
Às vezes, nós queremos agir da nossa forma, como fez Jessé. Jessé olhou a aparência dos filhos dele, mas o Senhor olhou o menor que tinha o coração segundo o coração dele. E ali o Senhor falou para Samuel: manda chamar. E ali Samuel falou para Jessé. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso e de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unja-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Davi, quando seu pai falou que iria levar os seus irmãos para aquele sacrifício, e ele teria que cuidar das ovelhas, Davi no seu coração, ele em momento algum, ele murmurou, ele reclamou, ele foi obediente, porque ele obedeceu o pai. E a palavra do Senhor diz que se nós formos obedientes ao nosso pai e à nossa mãe, se nós honrarmos a ele, os nossos dias serão acrescentados aqui na terra. Só que ali os irmãos foram, Jessé foram e Davi foi obediente, foi cuidar das ovelhas, mas a honra veio sobre a vida de Davi. Se você quer ser honrado, se você quer receber as bênçãos do Senhor, se você quer ter uma vida próspera, não só material, mas espiritual na presença do Senhor, seja obediente, como foi Davi com seu pai, e como Samuel que obedeceu ao Senhor, que saiu ali daquela cidade para ungir o rei Davi. O Senhor, Ele está me chamando a minha e a sua atenção nesta noite para obediência. Mesmo que sejamos o menor, mesmo que nós tenhamos obstáculos nas nossas vidas, nós só temos que ouvir o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai falar a estratégia para mim e para você, é Ele que vai mostrar a direção e o caminho que devemos andar. Como foi com Samuel, como foi com Davi. E ali, a palavra do Senhor, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando Samuel derramou aquele azeite, o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Davi. Quando o Senhor, Ele nos escolhe, quando nós nos colocamos na posição que o Senhor quer, o Senhor, Ele derrama sobre mim, sobre você, o Espírito Santo dEle. A palavra do Senhor diz que Davi era o menor, é o mais moço, mas a partir daquela unção foi para o Senhor capacitar a vida de Davi, porque ele sabia que iria enfrentar gigantes, ele sabia que ali ele iria matar os filisteus, mas ali era a primeira unção na vida de Davi, a unção da capacitação. Porque quando o Senhor promete entregar algo na minha e na sua vida, como Ele prometeu a Davi, que ele seria o rei de Israel, não foi 1 ano, não foi 2 anos, passaram um tempo, mas esse tempo é para o Senhor trabalhar na minha e na sua vida. Esse tempo é para o Senhor trabalhar no meu caráter e no seu caráter. Imagine que ali Davi seria ungido e ali ele já seria rei de Israel. Seria que iria prosperar? Será que todas as decisões que ele fosse tomar daria certo? Não. Mas quando o Senhor, Ele nos escolhe, Ele nos unge, quando o Espírito Santo de Deus é derramado na minha e na sua vida, o velho homem vai morrendo, mas a presença do Senhor vai nos envolvendo, vai transformando de dentro para fora, como transformou a vida de Davi. E ali a palavra do Senhor, ali no finalzinho, ali no capítulo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando o rei Saul se desviou da presença de Deus, ali ele foi apoderado por um espírito mau. Quando nós estamos na presença do Senhor,
e abandonamos a presença dele, acontece o que aconteceu na vida de Saul. E ali, Davi, ele pegava a sua harpa e começava a louvar o Senhor, e aquele espírito mau que atormentava a vida de Saul, ele era liberto. Então o Senhor levantou ali, ungiu Davi e foi dando as estratégias, como ele tem dado para mim e para você, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, porque quando o Senhor ele nos escolhe, nós temos a diferença. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que vai nos dando sabedoria, que vai nos dando discernimento, e vai trabalhando no meu caráter e no seu caráter. Às vezes nós estamos aqui fazendo a obra, mas Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou, mas é na hora de Deus, como foi na vida de Davi. Samuel ungiu ele a rei de Israel, mas ali teve um tempo, teve uma caminhada para que ele fosse governar a Israel. Teve toda uma estratégia, teve luta, teve prova, mas ele não desanimou. Porque a palavra do Senhor diz que o caminho é estreito, mas o Senhor ele nos dá vitória. E quando ele nos escolhe, irmãos, não adianta nós tentarmos fugir da aparência dele. Porque o Senhor ele escolhe o menor. E nesta noite o Senhor ele nos levantou, ele nos escolheu lá na nossa família, o menorzinho, o que ninguém dava nada, como escolheu Davi, porque ele, Jessé, até o pai, excluiu ele naquele primeiro momento, ele não participou daquele sacrifício, mas o Senhor, ele já tinha um propósito, ele já tinha escolhido Davi desde o ventre. E da mesma forma, pode ser a menor que está aqui, a Náfila, a Vitória, os irmãos, o Senhor ele tem um propósito nas nossas vidas. E ai de nós tentarmos sair da presença dele. Não faça o que o rei Saul fez, sair da presença de Deus. Ali ele foi atormentado por um espírito mau. O Senhor nesta noite, 3 pontos que ele vem chamar a nossa atenção: a obediência, como fez Samuel e como fez Davi obedecendo seu pai. E o segundo, que o Senhor ele não rejeita ninguém, ele não rejeitou a Davi. E terceiro, para que nós não afastamos da presença do Senhor, que nós não afastamos de buscar a presença do Senhor. Mas irmã, é vir aqui na igreja e louvar? Não é só louvar. Buscar a presença do Senhor é ler a palavra, é orar, é você tirar 5 minutos e orar na sua casa. Estou sentindo angustiada, estou sentindo um aperto no coração, dobra o joelho. Se não tem força para falar, chora, fala: Senhor, eu quero chorar na sua presença. Senhor, senta aqui, deixa eu deitar no seu colo. Eu não tenho palavras, mas o Senhor conhece cada lágrima que eu vou derramar aqui, porque o Senhor ele quer essa intimidade comigo e com você. Porque não adianta, porque passa pensamentos para desistir. Sim, nós somos seres humanos. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele lança seta, lança, mas eu vou alimentar? Não, eu vou falar com o papai: Senhor, eu não suporto, Senhor, eu não tenho mais força. Porque Samuel falou para o Senhor: Senhor, como que eu vou ungir o filho de Jessé? Se o rei Saul souber, ele vai me mandar me matar. Mas o Senhor falou: ei, calma. E o Senhor fala para mim e para você: ei, calma. Calma, que eu estou dando a direção, eu estou dando a estratégia. Só obedeça o meu espírito. Só faça o que eu colocar no teu coração, porque és escolhido. Eu que te escolhi. O mundo pode ter te rejeitado, louva a Deus por isso, porque quem agrada o mundo desagrada a Deus. Às vezes nós não entendemos porque nós somos rejeitados quando chegamos em alguns lugares. Ai, fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim. Ei, é a presença do Senhor na sua vida.
Luz e trevas não combinam. Então não precisa ficar mais triste quando você chegar em algum lugar, as pessoas se afastarem. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está na sua vida. É melhor você agradar a Deus do que agradar ao mundo. Amém? Eu convido a igreja a se levantar. Aleluia. Fechar os seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. E fala com o Espírito Santo de Deus: Senhor, aquela mesma unção que Samuel, aquele mesmo óleo que Samuel derramou sobre a vida de Davi, que o Senhor venha derramar sobre a minha vida nesta noite. Soberano Deus, eis aqui a tua igreja. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha visitar cada um, ó Pai, dos teus pequenos nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece as rejeições, o Senhor conhece as perseguições, o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar. Mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a derramar, Senhor, a unção que despedaça todo o jugo, a unção que despedaça todos os ferrolhos. Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor venha visitar a tua igreja de forma sobrenatural nesta hora. Papai querido, vai visitando o coração, vai visitando a mente. Papai querido, vai quebrando os grilhões, vai quebrando as portas de bronze, vai tirando todo esse aperto no coração, toda essa angústia, toda essa tristeza, vai lançando por terra, ó Pai, os pensamentos que não provêm do Senhor. Tira todo esse peso, tira toda a dor, todo o mal-estar, em nome de Jesus. Mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a derramar azeite novo. O Senhor começa nesta hora, Espírito Santo de Deus, renovar a força da tua igreja. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha abrir, ó Pai, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais da tua igreja. Papai querido, vai movendo o coração, vai tirando, ó Pai, toda essa tristeza em nome de Jesus. Vai tirando, ó Pai, toda depressão, toda opressão em nome de Jesus. Papai querido, vai quebrando todo laço, vai desfazendo toda obra contrária contra a tua igreja nesta noite. Vai dissipando todas as cadeias, todos os grilhões, toda obra contrária em nome de Jesus. Todo peso, toda angústia, todo mal agora, em nome de Jesus, sai. Mas que nesta hora, o óleo do Senhor, a unção do Senhor, venha renovar a tua igreja, venha levantar a tua igreja nesta noite, e venha confirmar em cada coração a estratégia que o Senhor tem na vida de cada um para alcançar a vitória e alcançar, ó Pai, a salvação em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, agradecemos, Senhor, por mais essa noite aqui em tua casa. Que o Senhor venha, papai querido, nos levar, Pai, para casa, Pai. Que o Senhor venha visitar cada lar nesta noite. Que o Senhor venha visitar cada familiar de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Abençoe os nossos vizinhos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, papai querido, abençoar os irmãos que não puderam ouvir nesta noite. Que o Senhor, papai, nos dê a graça de cada dia, Senhor. Que o Senhor visita, Pai, os hospitais neste momento, Senhor. Papai querido, eu agradeço pela vida do pequeno Heitor, Senhor, naquela UTI, papai querido. Oh, Senhor, obrigado pelo milagre, Pai, que o Senhor tem contemplado na vida daquela criança, papai querido. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, Senhor, em meio a tantas dificuldades, Senhor, que o Senhor faz milagres, papai querido, que o Senhor é o Deus
do milagre, que o Senhor é o Deus da cura, papai querido. Só temos a agradecer, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado também, papai querido, pela vida do Bruno, Senhor, que se encontra ainda lá naquele hospital, mas que o Senhor, papai querido, operou, Pai, um milagre na vida daquela criança, Senhor. Que o Senhor venha, papai querido, abençoar cada um de nós nessa noite. Amém. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.